No vídeo de hoje, veremos um dos casos mais assustadores já registrados. A história de Timothy Treadwell e sua namorada Amy. Eles entraram no território dos ursos acreditando ter uma conexão especial, mas o que aconteceu naquela última noite desafia qualquer lógica. Um encontro aterrorizante, um ataque brutal e um desfecho que ninguém poderia imaginar. Timothy Treadwell nasceu e cresceu no ambiente urbano de Nova York, mas desde cedo demonstrava um espírito aventureiro. Durante a infância, destacou-se na equipe de mergulho da escola e sempre demonstrou uma forte afeição por animais. De acordo com relatos de seus pais em um documentário, ele teve uma juventude comum até ingressar na faculdade, onde começou a usar drogas e tornou-se alcoólatra. Nos anos 80, sobreviveu a uma overdose de heroína. Devido a isso, um amigo o incentivou a viajar para o Alasca para observar ursos, como uma forma de sair do mundo das drogas. Mais tarde, atribuiu sua recuperação ao vínculo que desenvolveu com esses animais. No início dos anos 2000, Treadwell ganhou notoriedade nacional por sua extrema proximidade com os ursos, chegando a tocar e brincar com esses animais. Ele participou de programas no Discovery Channel e concedeu entrevistas para vários programas famosos de TV, onde compartilhava suas experiências. Ao longo de 13 verões, acampou no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca. No entanto, as autoridades do parque alertaram repetidamente que suas interações eram perigosas tanto para ele quanto para os animais. Em uma de suas declarações, afirmaram que, no melhor dos casos, Timothy estava enganado sobre os ursos, no pior, representava um risco não apenas para si, mas também para outros visitantes. Apesar das recomendações dos guardas, Timothy recusava-se a adotar medidas básicas de segurança, como cercas elétricas ao redor do acampamento ou spray de pimenta contra ursos para a defesa. Diferente de outros observadores experientes, confiava que os ursos jamais o atacariam. Treadwell acreditava que os animais o acolhiam e que ele e sua namorada, Amy Gennard, tinham uma forte conexão com os ursos, o que os mantinha seguros. Após 13 verões sem incidentes graves, ele tornou-se cada vez menos preocupado com os riscos. No final de junho de 2003, o casal seguiu para o Parque Nacional Katmai, instalando-se em Alo Bay, uma região que Timothy considerava um santuário. No entanto, segundo o documentário O Homem-Urso, de Werner Herzog, Amy temia os ursos e sentia-se profundamente desconfortável na expedição. Após algumas semanas, ela retornou à Califórnia, voltando posteriormente para se juntar a Timothy, que havia movido o acampamento para uma área chamada Labirinto dos Ursos, próxima a um lago. Nessa região, era comum que observadores se retirassem antes do final de setembro, pois com a aproximação do inverno, os ursos aumentavam seu consumo de alimentos e tornavam-se mais agressivos devido à escassez de suprimentos. No dia 26 de setembro, Timothy e Amy deveriam deixar o parque, mas decidiram prolongar a estadia por mais uma semana. Timothy queria encontrar uma ursa específica, um hábito que mantinha em todas as temporadas. O biólogo Larry Van Daryl, do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, afirmou que o local escolhido por Timothy para acampar forçava os ursos a passarem perto de sua barraca, tornando a situação extremamente arriscada. Apesar disso, Timothy continuava confiante de que os ursos jamais lhe fariam mal. No dia 5 de outubro de 2003, por volta do meio-dia, Timothy conversou com seu sócio em Malibu, Califórnia, via telefone e satélite. Ele parecia animado, pois havia encontrado sua ursa favorita, e não mencionou qualquer problema com os animais. Em seguida, ligou para o piloto de táxi aéreo, Willie Fulton, combinando sua retirada do parque para o dia seguinte, às 14 horas. Conforme o planejado, Willie chegou ao Lago Cafia no horário marcado. Assim que chegou, Willie visualizou um enorme urso pardo que parecia ter algo errado. Ele acreditou ter visto Timothy agitando uma lona. Por isso, gritou pelo casal, mas não obteve resposta. Willie decidiu seguir pela trilha na praia, atravessando a densa mata de amieiros em direção ao acampamento. Ao notar um movimento à distância, sentiu que algo estava errado. O silêncio ao redor era incomum. Ele se virou e voltou rapidamente pelo mesmo caminho. Ao chegar ao avião, avistou um urso de aparência ameaçadora, o mesmo que já havia visto antes, esgueirando-se lentamente pela trilha. Willie voltou até o avião e fez várias passagens sobre o acampamento, tentando assustar o urso,
que parecia estar se alimentando de uma caixa torácica humana. A cada sobrevoo, o urso se alimentava cada vez mais rápido. Will entrou em contato com sua empresa para informar o ocorrido. A empresa acionou o guarda florestal Joelhos, responsável pela guarda do parque. O guarda solicitou que Will permanecesse próximo, caso se sentisse seguro. Will pousou novamente a cerca de 1 milha a oeste do acampamento, na margem do lago. O guarda florestal Joelhos, junto de mais 2 guardas, armados com armas de alta energia, pegaram um pequeno avião pilotado por Gilliard e seguiram para o local. Devido à gravidade da situação, os guardas solicitaram apoio aos soldados do Alasca, que partiram imediatamente para as margens do lago, onde todos poderiam se reunir e iniciar as buscas. Os guardas foram os primeiros a chegarem ao local, e um dos guardas, chamado Ellis, rapidamente entrevistou Will para obter informações sobre o que havia presenciado. Will expressava sua preocupação com a integridade de Tim e Amy, afirmando que algo parecia estar muito errado. Quando se aproximaram da área do acampamento, o piloto Gilliard avistou um grande urso na colina onde o acampamento deveria estar. Eles começaram a caminhar lentamente pela trilha, gritando para localizar possíveis sobreviventes e alertar os ursos de sua presença, com o intuito de assustá-los. Encontraram o acampamento na base de uma colina, mas decidiram esperar os soldados do Alasca chegarem, pois temiam por sua segurança. Enquanto aguardavam, o piloto Gilliard avistou um enorme urso pardo a aproximadamente 6 metros, correndo em direção ao grupo de forma rápida. Todos começaram a gritar para tentar afugentar o urso, mas ele não cessou a investida. Diante da situação, os guardas começaram a atirar contra o urso, que caiu a cerca de 3 metros do grupo. Após a morte do urso, Will se aproximou e afirmou que aquele era o mesmo que havia visto anteriormente. Eles decidiram investigar o acampamento em busca de Tim e Amy, mesmo sem a chegada dos soldados do Alasca, porque já estavam bastante preocupados com o que poderia ter acontecido com o casal. Ao chegarem no acampamento de Timothy, 2 barracas foram encontradas no local, onde uma era destinada para os equipamentos de filmagens e a outra para dormir. As 2 barracas estavam danificadas e rasgadas. No local, eles encontraram 5 latas de alimentos, embalagens e restos de comida abertos, o que indicava que o casal estava se alimentando quando foram surpreendidos. Na frente da barraca, havia uma grande pilha de lama, galhos, terra e pedaços de roupas, o que intrigou Will e os guardas. Eles decidiram, então, desmanchar a pilha e acabaram encontrando dedos e um braço humano. Investigadores foram chamados para vasculharem a área próxima ao acampamento e o que eles encontraram era extremamente perturbador. Encontraram o resto de Timothy, onde sua cabeça estava conectada a uma pequena porção da espinha, e o seu rosto exibia uma expressão congelada. Também foi encontrado seu braço e a mão direita, com o relógio de pulso ainda funcionando. Após encontrarem Timothy, os investigadores continuaram as buscas por Amy. Logo depois de caminharem um pouco, encontraram os restos mortais dela, onde havia restado apenas um braço, pois todo o restante do corpo havia sido devorado pelo urso. Durante a perícia nos equipamentos de filmagem e som, os investigadores perceberam que havia um gravador de áudio em funcionamento no momento do ataque. Dentro dele, foi encontrada uma gravação de 6 minutos que capturou todos os sons do ataque. Os primeiros sons do áudio são de Amy, que parece surpresa com o que está acontecendo. Aparentemente, ela liga a câmera a pedido de Timothy. Os ataques já estavam ocorrendo quando a câmera foi ligada. Timothy grita para Amy: "Saia daqui, estou sendo morto." É ouvido o som do zíper da barraca, junto com o barulho da aba se abrindo. Amy é ouvida gritando, acompanhada de sons de vento e tempestade, enquanto ocorre a batalha entre Tim e o urso. Alguns segundos depois, Amy grita: "Finja-se de morto." Isso parece funcionar, e o urso cessa o ataque, soltando Timothy. Imóveis e tomados pelo medo, Tim e Amy começam a conversar, indagando se o urso tinha ido embora. Os sons a seguir sugerem que Amy se aproxima de Tim para verificar seu estado, já que ela era enfermeira e sabia prestar os primeiros socorros. O urso retorna, forçando Amy a recuar. Nesse momento, Tim grita desesperado que fingir de morto não estava funcionando e implora para que ela o ajude batendo no urso. O som da tempestade e da chuva abafa os gritos.
Em seguida, Amy é ouvida gritando para que Timothy revidasse contra o urso, e logo depois é ouvido ela dizendo, pare, vá embora. Nesse momento, ouvem-se pancadas, que acreditam ser de Amy batendo com uma frigideira na cabeça do urso. Acredita-se que, nesse instante, o urso tenha soltado a cabeça de Tim, que estava mordendo, e, em seguida, mordido as coxas dele. Os gritos de Amy se misturam aos gritos de Tim, que diz para ela fugir. Tudo isso ocorre durante os primeiros 2 minutos do vídeo, e o restante se resume a gritos desesperados de Tim lutando por sua vida. Os sons finais da fita indicam que Tim foi arrastado pelo urso para o mato, longe do acampamento. Quando a fita chega ao fim, os gritos agudos de Amy aumentam, o que foi descrito como algo semelhante a um chamado de predador, que são sons usados por caçadores para reproduzir o som de um pequeno animal ferido, que atrai ursos. Alguns biólogos teorizam que isso pode ter feito com que o urso voltasse e matasse Amy. Mais tarde, enquanto o helicóptero era preparado para o transporte dos restos mortais do casal, um segundo urso menor, com cerca de 3 anos, parecia seguir os guardas e foi também baleado e morto. Na sexta-feira, em 8 de outubro de 2003, 2 dias após o ataque, o biólogo Lowry decidiu fazer a necropsia nos 2 ursos abatidos. Uma necropsia do maior urso revelou restos humanos e peças de roupas em seu estômago e trato digestivo. 4 sacos de lixo com restos humanos foram removidos, enquanto o urso menor foi devorado por outros ursos antes que a equipe pudesse retornar, restando apenas sua cabeça, o que impossibilitou determinar se ele teve algum papel nas mortes. Timothy e Amy tiveram uma das mortes mais terríveis já registradas por uma câmera, e os eventos que levaram a isso se desenrolaram de maneira horrenda e trágica. A natureza é indomável, e devemos estar sempre atentos aos perigos de nos expormos a um contato direto com animais selvagens. Que a história de Tim e Amy sirva como um exemplo para que outras pessoas não sejam levadas à mesma situação.